dia, paparazzo rubro-negro, cheio de informação hoje, hein, meu amigo? Tudo Tá bem? muita coisa acontecendo. Uma agora aqui, inclusive, tô apurando. E aí, Vambora. do que você já falou aí pra galera? Não, eu preparei, rapaziada, bater um papo, falei que tem notícia Galera já exclusiva clicou duas chegando. vezes no vídeo aí, na live? Já clicou? Já, a galera tá curtindo, estamos com mais de Curte 500 aí, pessoas. Como é que é curte aí. duas vezes na tela do celular, tá? Vamos lá, meu É. amigo, quais são as notícias de hoje? Então, Flamengo não desiste do Marcos Antônio, mesmo com a negociação avançada do Lucas Paquetá, tá? O que você acha do Marcos Antônio? Comenta aí enquanto eu escrevo aqui um negócio. Cara, o Marcos Antônio é um jogador que mais vem jogando, né? Melhor vem jogando no São Paulo. Aliás, a situação do Marcos Antônio, você lembra bem, quando eu tive com o Marcos Antônio naquela oportunidade lá em Roma, eu já tinha trazido aqui no canal Paparazzo Rubro Negro que o Marcos Antônio tinha interesse em jogar no Flamengo. Ele mandou uma camisa pro meu filho autografada, nós tiramos foto, tá aí. Quem pesquisar no Google aí vai ver ainda o meu filho lá com a camisa agradecendo o Marcos Antônio, foto minha com o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é um jogador interessantíssimo e essa informação que chega agora, que o Gabriel está trazendo para a gente, é importantíssimo, porque havia uma dúvida nisso. Será que o Flamengo ainda vai querer o Marcos Antônio vindo o Paquetá? Ale, o Paquetá é jogador de meio campo, mas joga em funções diferentes. O Paquetá pode jogar caindo mais por lado, como o Felipe gosta, no 4-3-3. Pode fazer um 4-4-2 também e o Paquetá formar um quadrado mágico no meio-campo seria fenomenal também? Pode. O Flamengo ganha alternativa tática e vindo o Marcos Antônio, além de alternativa tática, ganha material humano, né, Gabriel? Ganha um jogador espetacular no que diz respeito ao que vem jogando atualmente. Um jogador de Série A de futebol italiano que demorou um pouquinho para se adaptar ali no São Paulo, mas a hora que adaptou, é o cara que mais está jogando bola no time do São Paulo. Terminou a temporada em alta, o Marcos Antônio. Tá, então, a diretoria do Flamengo tem o costume de manter 2, 3 negociações em andamento e aquela que acontece, após uma delas acontecer, avalia se vai prosseguir com as outras ou não. Então, não há essa definição ainda do Flamengo se a vinda do Lucas Paquetá impede a vinda do Marcos Antônio. É informação isso, tá? É informação. A diretoria ainda não decidiu se a vinda do Paquetá impede a vinda do Marcos Antônio. Então, eles seguem negociando, entendeu, Ale? Entendi. Então, há possibilidade, né, Gabriel? Não está decidido ainda, mas há uma possibilidade de, mesmo com o Paquetá, o Flamengo continuar essa conversa com o Marcos Antônio. Com a confirmação, ó, estou escrevendo aqui agora, com a confirmação de Lucas Paquetá, a diretoria irá decidir se continua ou não na negociação com o São Paulo por Marcos Antônio, tá? Então não está descartado, não está descartado. Perfeito. Ok? Olha, seria sensacional. O O Flamengo Flamengo aí reforçando. ofereceu, segundo, olha, tem informação aqui do Marco Mampresso, jornalista italiano, especialista lá em Lazio e tudo mais, né? Que La vittoria odierna per tô lendo italiano aqui para você, de sacanagem. Ó, a vitória de hoje por 1-0 contra o São Bernardo desencadeia a obrigação de Marcos Antônio resgatar o São Paulo. O clube paulista agora pretende lucrar com a venda. Espera-se que haja negociações com o Flamengo para a transferência do jogador brasileiro por cerca de 7,5 milhões de euros. Tá? O Flamengo... não tem informação se o Flamengo... Deixa eu até mandar aqui para a galera que está escrevendo aqui, pessoal da minha equipe. Olha, na verdade, o Flamengo não é que o Flamengo ofereceu 7,5 milhões de euros. Segundo o jornalista Marco Mampresso, tá? O Flamengo poderia contratar ele por 7,5 milhões de euros. Tá? Isso é uma notícia de um jornalista que cobre o futebol italiano, fala de Lazio e tudo mais. Então, o jornalista Marco Mampresso trouxe que o valor da negociação pode ser 7,5 milhões de euros. Aí eu fiz a minha apuração aqui, tá? E aí me falaram isso, que o jogador, sim, ainda interessa ao Flamengo e que após a negociação concluída do Paquetá vão avaliar se continua ou não. Mas ele interessa nesse momento ao Flamengo e há uma negociação, sim, tá? Então, o negócio pode acontecer na casa de 7,5 milhões de euros. O São Paulo pagou menos por ele. O São Paulo lucraria já no negócio, né? O São Paulo lucraria no negócio. E a outra informação é a seguinte, isso aí me confirmaram, que o Flamengo só aceita liberar o Alan se tiver a garantia do negócio com
o Marcos Antônio, tá? Ou, por exemplo, contratou o Lucas Paquetá, entende que dá para negociar o Alan, negocia o Alan, ok? E aí, se por um acaso, olha só, o Flamengo consegue a contratação do Marcos Antônio, aí o Flamengo facilita o Alan, empréstimo mais opção de compra. O Flamengo não consegue a contratação do Marcos Antônio, o Alan com obrigação de compra, tá entendendo? Uma coisa vai acabar afetando a outra. Não é uma troca. Dependendo da operação que eles decidam fazer, né, que eu define aí a situação dos atletas, né, Gabriel? Que você já exatamente. lá Por quê? atrás, Olha o Alan só. está envolvido nisso. O Alan interessa ao São Paulo. O Marcos Antônio interessa ao Flamengo. Não vai acontecer uma troca. Não é uma troca. Mas o Flamengo só quer prosseguir com o negócio do Alan se conseguir o Marcos Antônio. Não conseguindo o Marcos Antônio, o Alan pode ainda assim ir para o São Paulo? Pode, mas aí muda o negócio. Obrigação de compra. Aí eles têm obrigação de compra, entendeu? O Flamengo, se conseguir o Marcos Antônio, facilita a vida deles. Se não conseguir o Marcos Antônio, não facilita a vida deles e ainda assim eles podem contratar com obrigação de compra por metas. Esse é o caso aí. E a informação é que seria na casa dos 7,5 milhões de euros. E nada tem a ver com o negócio do Alan, tá? É um outro negócio à parte. Olha, tá seria certo? sensacional o Marcos Antônio por esse valor, né? Vejamos aí que o Alacian foi negociado por 10 milhões de euros, 70% do jogador, né? 30% do Flamengo ainda. O Bragantino, o Flamengo tem claro que o dinheiro nesse momento não é o problema, mas só para a gente fazer uma análise, um balanço, sairia o Alacian, né? Por 10 milhões, chegaria Marcos Antônio na faixa de 7. É bem interessante isso. Gabriel, Marcos Antônio, só para trazer os números, tá? De 25, 43 jogos, 36 como titular no São Paulo, 6 assistências, 43 passes decisivos em 43 jogos, tá? Esse é o Marcos Antônio, que termina a temporada em alta lá no São Paulo, temporada passada, e que o Flamengo tá na cola dele aí, hein? E o Paparazzo trouxe exclusivo isso lá atrás. Há 15 dias a gente já falava sobre isso, lembra? Marcos Antônio, né? Exatamente. E a situação do Lucas Paquetá, que a gente tem atualizado muito, eu conversei com uma fonte ligada à diretoria ainda agora, que a reunião era no início da tarde na Europa, já é início da tarde na Europa. Você que conhece a Europa sabe. Já é início da tarde, tem uma diferença de horário grande agora. Então já é início da tarde na Europa, já está rolando lá a reunião. Inclusive, eu conversei com essa fonte ligada à diretoria, e ele falou, e aí falou, não, nesse momento não estão nem tão incomunicáveis, entendeu? Então, se estão pode incomunicáveis. Estar acontecendo nesse momento, hein? Início da tarde no Brasil, né? Exatamente o que você disse na live da manhã, tua lá, que poderia ser no início da tarde, né? E agora no Brasil, quase meio-dia. Realmente, então, eles estão reunidos. Ô, Gabriel, qual que é o teor aí, a pauta dessa reunião? Seria para pedir uma liberação imediata, botar o homem no avião hoje à noite? Reza a lenda, tá? Isso aí, cara, ele não quer. Olha só, a fonte ligada à diretoria não quer me falar de valor. Isso é muito comum. Chega num momento e fala, não, vamos falar de valor. Ele não quer falar de valor. Tá? E diz, inclusive, que todas essas propostas que vazaram aí, de 32, 35 milhões de euros, que é tudo história, que isso aí é um valor que consideram pagar, mas não chegaram a fazer a proposta para o West Ham. Me garante que não fizeram, que a proposta será feita hoje, né? Hoje, valor hoje. E aí eu achei estranho, porque muita gente já noticiou sobre valores e tal. E aí o que me falou é que a expectativa é que o negócio se feche em 35 milhões de euros, mais 5 de metas, tá? 40 no total, tá? Então, o negócio está muito perto de acontecer. A questão, o que me falou ainda agora foi o seguinte, a questão nesse momento não é valor, é quando. Certo. Se quando vem ele agora vem? ou se fica até março para Flamengo não quer. Flamengo quer que venha agora. Flamengo quer que venha agora. Talvez o Flamengo possa ceder dele vir no final da janela, em março. Certo. Mas quer nessa janela, não quer esperar a próxima janela, entendeu? Entendi. De repente, para estar em campo já na final da Supercopa, hein? Se vier agora, dá para jogar. Eles estão brigando por rebaixamento, para não rebaixar, obviamente, né, Gabriel? Paquetá, o camisa 10 do West Ham, quer dizer, vai ser uma conversa longa hoje à tarde lá então, né? Não sei se vai ser longa, não tem como dizer o que eu não sei, né? Eu acho que a tendência de resolver o assunto existe, tá? É possível que se resolva hoje.
Mas se vai ser... Não é tão fácil convencer, né? Não é tão fácil convencer. Talvez... porque tem essa questão de quando vai vir, né? A questão de quando vai vir. Olha, o Paquetá prometeu ir até o limite pela liberação imediata, tá? E o Flamengo está tentando acelerar esse acordo com o West Ham, tá? Então, essa que é a questão, tá? O jogador aí reforçou a pessoas próximas o desejo de não entrar mais em campo pelo clube inglês. Isso aí que a gente tem falado há 2 dias, o GE confirmou hoje, tá? E projetam reunião nesta sexta, que já está acontecendo aí pelas nossas apurações, início da tarde, já está acontecendo, tá? O Mauro César, eu gosto muito de usar o Mauro César como um termômetro do que está acontecendo. O Mauro César trouxe aqui o seguinte: a contratação de Lucas Paquetá pelo Flamengo está dependendo de ajustes. Ele fala, os ingleses querem receber o dinheiro para contratar um zagueiro. O West Ham sofreu gol em todos os jogos da temporada e quer contratar um jogador. Então eles querem vender, né, que aí vão poder ter grana para contratar pelo menos um jogador por sistema defensivo. Ficaria com o Paquetá emprestado, e o Flamengo, se vai pagar agora, ele quer jogar, então eles começaram a pagar agora, né? Então, não estou entendendo muito bem o que ele está dizendo, mas eu entendi que eles querem agora emprestar do Paquetá até o meio do ano, e usar o dinheiro para contratar um zagueiro, ou seja, resolve o problema deles, mas só libera o Paquetá depois. Evidentemente o valor vai ser parcelado, como acontece praticamente em todas as negociações, esse é o ponto, mas ainda falta ajuste com relação ao montante, quanto vai ser, falam em 35 milhões, o Mauro falando também, pode chegar a 40 com metas e tal. Então, ele fala que a janela na Inglaterra fecha dia 2, ou seja, eles só podem contratar até 2 de fevereiro e no Brasil até 3 de março, tá? Sim. Então, olha isso que ele fala me mostra aquela questão aí, de repente até 3 de março ele fica lá, joga mais alguns jogos, de repente esse pode ser o ajuste, não na próxima janela, mas aí continuar até porque março. Essa janela vai até 3 de março, ela abriu 5 de janeiro, vai até 3 de março, né? Mas o Flamengo quer imediato, quer para agora. Mas aí pode ser que convençam o Flamengo a deixar o Paquetá, e o Paquetá viria para estrear contra o Cruzeiro, já pensou? Do Gerson? Ih, rapaz, meu Deus. 11 de março, Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. Encontro Flamengo, Gerson e Atleta Marcão, hein? Nossa Senhora. Nós falamos muito ontem lá do processo. Já pensou o Paquetá marcando o Gerson, Caio Jorge? Meu amigo, é isso. Eu já queria o Paquetá logo agora para o jogo do dia 1º contra o Corinthians em Brasília. A verdade é essa. Queria o Paquetá, mas eu acho que pode haver um acordo aí de empréstimo. Eu acho que eles podem fazer um acordo aí, porque eles querem o dinheiro para contratar, o Flamengo acerta um parcelamento dando uma boa parte agora, já de cara. Deixa ele emprestado. Não deixa emprestar, não, aí não vai poder deixar emprestado. Conclui a negociação, né? De repente só registra o jogador, só faz a chegada no final da janela. Ah, entendi. Vamos aguardar. Todo caso, a janela está aberta até 3 de março. Ô, Gabriel, essa situação do Plata, você conversou com alguém da fonte ligada à diretoria hoje? Então, não procede. Saiu no telégrafo lá no Equador, né? Realmente, o Flamengo, se chegar uma proposta pelo Plata, o Flamengo não vai segurar o jogador. O Flamengo, pelo extracampo, o Flamengo negocia o Plata, mas também não vai negociar por pouco, tá? O Flamengo entende que está valorizado, que o jogador vale uns 15, 20 milhões de euros. Então o Flamengo não vai, o Flamengo não está colocando ele na vitrine para vender. Se chegar uma proposta, o Flamengo vai avaliar e pode negociar o Gonzalo Plata. Ele não está entre os inegociáveis, entendeu? Aqueles jogadores que o Flamengo considera inegociáveis, que o Flamengo não vai querer aceitar a proposta. O Plata não estaria nesses inegociáveis, mas a questão do West Ham querer a contratação do Plata, isso aí foi história, já foi desmentido, a gente já publicou no Twitter ainda agora, isso já foi desmentido, não quer. Então informação importante aí, rapaziada. Não procede aí essa informação. Ale, eu vou precisar sair porque o garotão tá chorando lá, tá? Rapaz, o outro patamar tá isso, mas a gente chegou a 33 minutos de live, conseguimos trazer muita informação. 15 minutos aqui de muita informação, Perfeito, show de bola. Mandamos. E 33 no total. Valeu, Gabriel, um abraço. É isso, gente.